Vamos dar continuidade ao nosso curso básico de segurança e plataforma. Agora falando sobre o módulo de CDP. O módulo de CDP, ele vai falar sobre conscientização de proteção a navio contra pirataria e terrorismo. Pirataria e terrorismo. Pirataria seria a invasão de uma embarcação em águas internacionais, fora da jurisdição de um estado. Então vamos ter os conceitos aqui ditos, o que é a pirataria, como que ela ocorre e quais são os meios existentes para prevenir os atos de pirataria a bordo das nossas unidades offshore e a bordo de navios também que fazem o tráfico em águas internacionais. Vamos falar também sobre os atos de terrorismo. Atos de terrorismo esse, onde são utilizadas embarcações para essas embarcações serem usadas como um meio de destruição, causando danos não só a um continente, danos a algum patrimônio, mas também para desestabilizar a política nacional de algum país. Tópicos no nosso módulo de CDP. Primeiro tópico, reconhecer a importância da conscientização de proteção. Por que temos essa importância? O porquê proteger o navio contra invasão de piratas ou invasão terrorista? Segundo tópico, descrever como informar um incidente de proteção. O que são os incidentes de proteção? Terceiro tópico, citar as definições, termos e os elementos relativos à proteção marítima. Do que nós temos de meios, quais são os termos utilizados, quais são os procedimentos relativos à proteção de navio, à proteção de uma unidade offshore, à proteção marítima em si. Apresentar a legislação nacional e internacional, o que compete de acordo com a legislação à Marinha do Brasil, o que compete de acordo com a legislação internacional à IMO em relação à invasão de navio, não só invasão a navio, como também em plataformas. 5. Citar níveis de proteção e os seus procedimentos. Temos alguns níveis. Níveis de alerta, quais são esses? E quais são os procedimentos que devem ser seguidos em cada nível de alerta? Vamos também, nesse módulo, descrever o plano de proteção e o de contingência nas nossas unidades offshore e o plano de proteção e contingência em navios. Citar as responsabilidades do governo, da companhia, CSO e SSO, relativas à proteção das embarcações e unidades offshore. A importância da conscientização de todos a bordo em relação à proteção. Cabe a nós uma percepção grandiosa diante desta situação. Assim sendo, devemos todos a bordo nos capacitar e realizarmos treinamentos de proteção a bordo, garantindo mais segurança no navio e unidades offshore pelo mundo, contribuindo com a redução das ocorrências de pirataria, roubo armado, terrorismo, sequestros e crimes ambientais. Os treinamentos são feitos de acordo com as normas da Autoridade Marítima Brasileira. Vocês que estão fazendo o curso de CBSP estão tendo uma breve enunciado sobre o que é a conscientização de proteção a navios contra pirataria e terrorismo. Mas o aquaviário marítimo, o profissional marítimo, formado pela Marinha ou pela organização marítima, esse profissional ele tem que ter um curso mais aprofundado sobre o assunto, porque é ele o responsável, não só ele, mas qualquer um que esteja a bordo, mas ele é que vai receber orientações específicas sobre como fazer a proteção dos navios e plataformas com relação à invasão pirata ou uma invasão terrorista. Como informar um incidente de proteção? Bom, temos os incidentes de proteção. O incidente de proteção nada mais que é o risco, o perigo de uma invasão de uma unidade ou de um navio por piratas ou terroristas. Passamos a ter então um incidente de proteção, quando há esse risco. E quando há esse risco, ele tem alguns níveis que podem ir aumentando. Então, como eu informo o incidente de proteção? É através do plano de proteção de cada unidade. Cada unidade vai ter o seu plano de proteção adequado.
Esse deve constar os procedimentos de informação imediata à autoridade marítima. No caso, nós, das águas jurisdicionais brasileiras, nós temos aí, quando há um incidente de proteção, a ameaça de invasão, quando há ameaça de invasão terrorista ou pirata, nós, logo que detectamos, informamos imediatamente a nossa autoridade marítima brasileira, onde a Marinha do Brasil vai tomar as ações e as medidas cabíveis para reprimir essa possível invasão. Assim sendo, a companhia, por meio de acionamento do sistema SSAS, que é o Sistema de Alerta de Proteção a Navio, alerta a autoridade marítima. O sistema de SSAS é um sistema que não somente é utilizado, sistema de radar, mas também satélite, sistema de rádio. Ele informa de pronto imediato a nossa autoridade marítima brasileira. E assim sendo, a autoridade marítima brasileira tomando as ações devidas através desse sistema de segurança adotado pela companhia através dos protocolos das autoridades marítimas. O sistema de alerta de proteção a navio. Nós temos o sistema SSAS. Esse sistema é feito através do nosso satélite chamado Inmarsat. Através do satélite do sistema Inmarsat, ele manda sinal de alerta para o Comando de Operações Navais. O Comando de Operações Navais, por sua vez, manda informações para o Departamento de Polícia Federal e também para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, nós temos o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República sendo informada, governo sendo informado, nós temos o Departamento de Polícia Federal sendo informado, tudo isso através do Comando de Operações Navais. A partir desse momento que há um alerta emitido, nós vamos ter os níveis. Qual é o nível de alerta? Nível mínimo ou máximo ou mediano? Então, aí sim, são tomadas as medidas com relação a esse atentado, a esse risco de atentado. Essas ações são tomadas através dos 3 órgãos, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, juntamente com o Departamento de Polícia Federal, juntamente com o Comando de Operações Navais. Nós temos as definições em termos de elementos relativos à proteção marítima. Pirataria: todo ato ilícito de violência ou de detenção ou de todo ato de depredação cometidos para fins privados pela tripulação ou pelos passageiros de um navio ou de uma aeronave privada e dirigidos contra um navio ou uma aeronave em alto mar ou pessoas ou bens a bordo do mesmo. Um navio ou uma aeronave, pessoas ou bens em lugar não submetido à jurisdição de algum Estado. Todo ato de participação voluntária na utilização de um navio ou de uma aeronave, quando aquele que o pratica tenha conhecimento de fatos que deem a esse navio ou a essa aeronave o caráter de navio ou aeronave pirata. E toda ação que tenha por fim incitar ou ajudar intencionalmente a cometer um dos atos ou ato enunciados nas alíneas A ou B. Então é importante que todo ato em que tem uma embarcação ou uma aeronave tentando aproximar de uma embarcação, eu tenho aí sim, sem ser informado, a embarcação está aproximando de um navio, não está informando pelo rádio qual é a intenção da aproximação. A embarcação principal que está sendo invadida, está tendo risco de invasão, tenta contato através de rádio. Não é informado nada. Não há resposta no rádio. A partir desse momento, nós temos um alerta de segurança. Já passa a ser um incidente de proteção. Aí sim, eu tenho uma aeronave também, está aproximando do meu navio, aproximando da minha plataforma. Não há contato por rádio, não informa o que está querendo fazer. Essa aeronave está aproximando, não informa através do rádio, eu tento contato, eles não informam. A partir desse momento eu tenho um incidente de proteção.
Aí sim nós vamos definir qual é o nível de alerta nesse ponto, que nós vamos ver mais adiante nesse módulo. Roubo armado, qualquer ato ilegal de violência ou de detenção, ou qualquer ato de depredação ou ameaça que não seja um ato de pirataria para fins privados e dirigidos contra um navio ou contra pessoas ou bens a bordo desses navios, dentro de águas interiores de um estado, águas de arquipélagos e no mar territorial. Voltando, lembrando que a pirataria ela é considerada a partir do momento que nós temos as embarcações em águas internacionais. Se estamos em águas internacionais, a tentativa de invasão sem comunicação prévia, por que está tentando aproximar da minha embarcação, é um ato de pirataria. Se eu tenho uma embarcação aproximando, uma aeronave aproximando dentro de uma área jurisdicional, por exemplo, dentro da nossa AJB, pode ser considerado uma pirataria? Sim, mas pode ser um ato de terrorismo. Ato esse de terrorismo também pode ser caracterizado como um ato também de roubo, um ato de assalto. Então nós temos que identificar o que pode ser realmente. No Brasil nós temos atos de terrorismo continuamente, frequentemente. Muito difícil. Então, se for no Brasil, uma tentativa de uma invasão numa embarcação, provavelmente vai ser uma invasão para roubo e não para terrorismo. Ah, mas o roubo também está enquadrado dentro da pirataria. Ok, pode ser não só o roubo, mas a pirataria ela faz sequestro mediante a tentativa de receber algum dinheiro por parte da companhia. Temos um filme que fala sobre isso, fala sobre os piratas somalis, onde os piratas somalis invadiram um navio de uma empresa conhecida como Maersk, chamada Maersk, e essa empresa ela foi submetida a um resgate, ameaça da tripulação que ficou refém pelos piratas somalis, e através desses reféns os piratas exigiram o resgate. Então isso pode acontecer no Brasil? Sim. Pode acontecer o ato de invasão para roubo? Sim. Para terrorismo? Até pode. Pode, mas é menos provável no Brasil. Mas vamos supor que isso fosse nos Estados Unidos. É um país que é mais suscetível a terrorismo. E aí sim a gente leva em consideração o terrorismo com maior ênfase do que se fosse no Brasil. Ah, na Europa, em alguns países também há o terrorismo. O terrorismo é constante, faz parte da história deles. Então há se considerar um terrorismo. No Brasil, provavelmente seria a pirataria ou roubo a bordo, o roubo armado. Então temos aí não só o roubo armado, mas temos também agora as ações antiterroristas. As ações antiterrorismo seriam o quê? Medidas defensivas adotadas para reduzir a vulnerabilidade contra ataques terroristas. A partir do 11 de setembro, esse sistema de segurança foi aumentado, onde foi criado o SPS Code, que nós vamos ver mais adiante aí. O SPS Code ele veio para colocar barreiras a mais para impedir que houvesse mais atentados, não só com aviões, porque havia as investigações que os terroristas poderiam utilizar navios gazeiros e utilizar os navios gazeiros e navios petroleiros como bombas, invadindo portos ou invadindo a costa, fazendo assim milhares de vítimas, não só milhares de vítimas, porque um navio gazeiro explodindo numa área portuária vai fazer um estrago muito grande e, consequentemente, vai haver realmente milhares de vítimas. Então, não só trazendo aí a perda de vidas, mas também um desastre econômico da economia do país que sofresse esse atentado. Então, nós temos as medidas ofensivas e defensivas. Medidas defensivas é criar mecanismo para impedir que ocorra a invasão, que ocorra o atentado terrorista. Então, está se defendendo, tendo medidas protetivas que vai impedir que entre alguém num navio, numa plataforma, num avião, por exemplo.
Então a segurança é reforçada. Os Estados Unidos, após o 11 de setembro, passou a ter uma segurança muito mais reforçada nos aeroportos. Então foi uma ação defensiva. A ação ofensiva, a ação medidas ofensivas é quando já ocorreu o atentado ou já ocorreu uma invasão. E aí sim, há um sequestro de tripulação e há uma ameaça dentro dessa embarcação, com o sequestro da embarcação, podendo essa embarcação atingir um porto ou, mediante receber algum dinheiro por parte dos reféns. Então, como eu já tenho a invasão, já tenho o ato concluído, as medidas ofensivas. E aí, sim, as ofensivas vai entrar quem? As autoridades marítimas, juntamente com seu departamento de polícia, no Brasil, o Departamento de Polícia Federal, juntamente com o Gabinete de Segurança Institucional no Brasil. Em outros países, com as suas instituições adequadas. Área do Porto Organizado. A área do Porto Organizado é um espaço compreendido por instalações portuárias como ancoradouros, docas, cais, pontes, piers de atracação e acostagem, terrenos, armazéns, edificações e vias de circulação interna, bem como pela infraestrutura de proteção e acesso aquaviário a um determinado porto, guias correntes, quebra-mares, eclusas, canais, baías ou bacias de evolução e área de fundeio, que devem ser mantidas pela administração do porto. Então, tudo isso é a área do porto organizado. Nós temos aí a Baía de Guanabara, onde ficam as nossas embarcações que vão para o porto do Rio de Janeiro, fundeadas. Então, ali passa a ser uma área de porto organizado, a Baía de Guanabara. E aí sim, nós temos, além disso, alguns locais que têm a área de porto organizado, como, por exemplo, Canal do Panamá. O Canal do Panamá tem eclusa, como nós já citamos. Então, nós temos lá no Canal de Panamá, como também o que é uma área de porto organizado. É organizado ali porque as embarcações vão passando pelo canal muito próximo. Então pode haver uma invasão muito rápida, muito repentina, então tem que ter uma proteção muito grande ali naquela área do Canal do Panamá, principalmente onde ficam as eclusas. É importante que todos tenhamos a conscientização que esse é um mal que está ocorrendo no mundo hoje em dia. Exemplo, como eu já dei, os piratas da Somália. Há outros tipos de piratas também pela costa da África. Então, quando formos navegar pela costa da África, a atenção é redobrada. Em outras costas de países que possam ter os atos de terrorismo, também vamos ficar mais atentos quanto à proteção da nossa embarcação. Área do Porto Organizado, temos aí então um slide, uma apresentação que vai mostrar para vocês o que é a área do porto organizado. É toda a área que compreende a parte de fundeio de embarcação, onde a embarcação vai fazer a sua atracação, onde a embarcação vai encostar no porto, aonde fica armazenado as cargas, o pátio do porto em si, tudo é a área do porto organizado, porque a proteção ela não é somente para os navios e plataformas, a proteção também é para o porto, porque imaginemos, eu tenho um navio que está cheio de gás, um navio gaseiro, ou eu tenho um navio petroleiro, e esse navio petroleiro está encostado no porto. A invasão pode ser feita através do porto, então o porto também é uma área de proteção. Não só os navios. Então, o nosso sistema de proteção contra invasão a navios e plataformas começa no porto. A autoridade marítima, representante do governo, contratante nos assuntos relacionados ao tráfego marítimo no país. Já falamos no outro módulo, o módulo de SPR, o que é a autoridade marítima nossa. A nossa autoridade marítima, a Marinha do Brasil. Autoridade portuária, autoridade responsável pela administração do porto organizado. Geralmente a autoridade portuária
são empresas terceirizadas. Empresas essas responsáveis pelo porto, responsável pelas operações do porto, responsável pela segurança do porto. A autoridade responsável não só pela segurança, mas compete a essa autoridade portuária fiscalizar as operações portuárias e zelar para que os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente. ISSC, International Ship Security Certificate, é o Certificado Internacional de Proteção ao Navio, documento emitido por uma sociedade classificadora em nome de um governo contratante, certificado que um determinado navio cumpre com todos os requisitos mandatórios estabelecidos no Código ISPS, International Ship and Port Facility Code. Então, o Código ISPS, como nós já sabemos, é aquele código de proteção. Definições importantes a serem ditas. O Código ISPS é o Código Internacional de Proteção de Navios e Instalações Portuárias. O ISPS Code foi instituído, como eu falei, a partir do atentado de 11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas. Então, temos também o Código ISM, que é o Código de Gerenciamento de Segurança, Safety Management Code. O Código ISM, o Código Internacional da Gestão de Segurança, é uma tentativa de estabelecer padrões de gestão de segurança nas operações do navio. Tudo isso de acordo com a Organização Marítima Internacional, de acordo com a IMO, onde o Brasil segue porque nós somos signatários da IMO. Comando da Marinha, órgão subordinado ao Ministério da Defesa e ao Gabinete de Segurança Institucional, responsável pelo ordenamento e regulamentação das atividades da Marinha Mercante, através da Lei de Segurança do Tráfico Aquaviário, o LESTA, onde temos também o RLESTA, que é o Regulamento do Tráfico Aquaviário. Regulamento do Tráfico Aquaviário que rege como as embarcações devem navegar. O CON, Comando de Operações Navais, órgão de direção operacional dos meios combatentes da Autoridade Marítima Brasileira, da Marinha do Brasil. Então, o Comando de Operações Navais é responsável por garantia da segurança e da ordem nas nossas águas jurisdicionais brasileiras. Convenção SOLAS, a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, a Safety of Life at Sea, International Convention of Safety of Life at Sea, é o mais importante tratado sobre a segurança da marinha mercante. Nós já falamos no módulo de SPR que a SOLAS é ela que regulamenta qualquer equipamento de salvatério que nós temos a bordo. Falamos em equipamentos de salvatério: colete, baleeiras, botes de resgate, roupas de imersão, outros dispositivos de segurança, como sinalizadores, é tudo de acordo com o SOLAS, porque o SOLAS que determinou quais são os padrões que devem ser feitos aí os equipamentos de salvatério. A primeira versão da SOLAS foi assinada em 1914, consequência direta do acidente com o Titanic. A partir do acidente do Titanic, viu-se que morreu muita gente devido a equipamentos de salvatério. Não havia equipamentos suficientes para a quantidade de pessoas que ali dentro estavam. Havia uma quantidade maior de pessoas para equipamentos, então, por isso morreram muitas pessoas. Então foi visto esse problema e através disso foram sanados esses problemas. Então toda embarcação tem que ter a sua quantidade de equipamentos de salvatério de acordo com a quantidade de passageiros ou tripulantes que ela possa assim estar levando. Aí, em 1928, foi adaptada a segunda emenda da Convenção. Em 1948, a terceira emenda. Em 1965, a quarta. Hoje, o SOLAS data de 1975, ano em que foi profundamente revista.
Então passou por processo de revisão, melhorias. E hoje em dia nós temos aí melhorias cada vez maiores com relação aos equipamentos de salvatério. Diante de tecnologias novas, foram surgindo equipamentos novos, melhores condições de navegação. Antigamente se navegava através do olhar das estrelas, do astrolábio, de outros equipamentos como a bússola. Hoje em dia a navegação é feita através de radar, através de sistema de GPS. Então hoje em dia a tecnologia facilitou muito o trabalho da navegação, sim, mas não continua assim, deixando de ser arriscado e perigoso. Definições em termos de elementos relativos à proteção. Comportos é a Comissão Nacional de Segurança Pública dos Portos, Terminais e Vias Navegáveis. Nós temos aí a Comissão Nacional composta por Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Fazenda e Ministério de Transportes. Todos esses ministérios fazem parte da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos. Nós temos os 6 portos, que é a Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos e Terminais e Vias Navegáveis, onde nós temos a Comissão Estadual, a presença da Polícia Federal, que está nos portos do Brasil afora, não só nos portos, mas nos aeroportos também temos a Polícia Federal, temos a Capitania dos Portos, temos a Receita Federal, que também se encontra nos aeroportos, a Autoridade Portuária, como nós temos a Autoridade Aeroviária, temos o Governo do Estado também responsável por essa comissão. Então, quando há um incidente de proteção a nível nacional, entra todos aqueles ministérios, juntamente com a comissão estadual no estado onde está tendo o incidente de proteção, para que todos entrem num comum acordo para solucionar esse problema. O CSO é o representante da empresa, é o oficial de segurança da empresa, Company Security Officer, o oficial de proteção da companhia. Então, o oficial de segurança da empresa, ele é responsável pelo ISPS, ele é responsável por acionar o sistema de segurança de proteção a navios. Ele é que vai detectar realmente se há uma intenção de invasão. Se há uma intenção de invasão, ele vai acionar o código. E aí sim, responsável pelo ISPS das companhias de navegação. O oficial de proteção do navio, Ship Security Officer, é o SSO. Ele, a bordo do navio, é responsável pelo acionamento também do sistema de segurança. Ele faz a primeira visualização. A partir da primeira visualização dele, de uma ameaça, ele informa o nosso SCO. E aí sim, esses dois em conjunto vão tomar a decisão de fazer o acionamento do ISPS Code. Um visualizou a bordo, o outro na empresa, entraram em comum acordo, realmente há uma ameaça, então vamos acionar o ISPS Code. A partir do momento que o ISPS Code é acionado, nós temos aí todo mundo sendo avisado sobre uma ameaça à proteção. Nós temos também o funcionário de proteção dos portos, das instalações portuárias. É o Port Facility Security Officer, o PFSO. Esse é o camarada responsável por verificar a segurança do porto. Se ele observar alguém estranho dentro do porto, portando alguma mala, alguma mochila, de forma estranha, de forma suspeita, ele vai fazer um informe imediatamente à autoridade competente, ou ele mesmo vai abordar essa pessoa de forma segura e tentar saber qual é a intenção dessa pessoa que está no porto sem a devida autorização. A bordo dos nossos navios também podemos observar as seguintes intenções. Se eu ver alguém estranho, diferente da tripulação, já é uma ameaça.
Se houver essa pessoa estranha, que não é de conhecimento de ninguém, e ela está com uma mochila ou com uma mala, a ameaça é aumentada. Se essa pessoa está armando alguma coisa, aí a gente já tem aí realmente uma ameaça confirmada. Então, temos esses oficiais, não só o oficial da companhia, o oficial do navio e o oficial do porto, que são responsáveis por fazer a primeira visualização e identificar se há risco ou não. Declaração de cumprimento. A declaração de cumprimento é o documento emitido pelo Comportos para um porto brasileiro, certificando que esse porto cumpre com todos os requisitos mandatórios estabelecidos no código ISPS. Assim sendo, esses requisitos são os requisitos de segurança contra uma invasão, uma possível invasão ou a possível presença de algo que traga risco ao porto, traga o risco a uma embarcação que está no porto. A presença de uma pessoa não autorizada, a presença estranha dentro desse porto. Então, não só isso vai ser visualizado quais são as medidas protetivas que vai ser utilizado em caso de visualização de algo estranho. Então, se a empresa, o porto que está ali, a empresa que opera aquele porto, que é responsável pelo porto, se ela segue todos os procedimentos, ela vai receber essa certificação através do Comportos. Temos os GRUMECs. O que são os GRUMECs? São os grupamentos de mergulhadores de combate da Marinha do Brasil. Em caso de uma invasão de uma embarcação, caso de invasão de uma plataforma, ou até propriamente do porto, mas é mais especificamente em navios quando está na água, fora da área portuária, em navio não somente, mas plataformas que estão longe da costa brasileira, esse grupo de mergulhadores de combate, eles vão fazer a abordagem da unidade de forma secreta, onde eles vão tentar minimizar os efeitos do terrorismo e do sequestro ou da pirataria, a fim de neutralizar os ameaçadores, neutralizando ou fazendo a detenção ou até mesmo de outra forma. Os mergulhadores da Marinha do Brasil, os mergulhadores de combate, os GRUMECs, são altamente treinados e preparados para essas situações. Fazem treinamentos diários pensando nisso, não só pensando em relação a combate, mas para uma intervenção direta nas unidades e navios dentro das águas jurisdicionais brasileiras. Temos o NEPOM, que é o Núcleo Especial de Polícia Marítima. A Polícia Federal tem o seu grupamento responsável pelo patrulhamento marítimo. A Polícia Federal, através do NEPOM, ela faz a fiscalização de embarcações que porventura possam estar trazendo algum contrabando, fazendo tráfico de drogas. Além de fazer a fiscalização com relação ao tráfico de drogas e a contrabandos, ela coíbe qualquer tipo de crime que está relacionado à jurisdição dela ali nas águas territoriais ou no mar territorial. A partir desse momento, elas vão tomar ações juntamente com a Marinha do Brasil para que as ações sejam coordenadas a fim de sanar o problema existente. Os núcleos da Polícia Federal existentes nos principais portos brasileiros para atuarem contra atos ilícitos dos navios em portos e vias navegáveis até o limite do mar territorial, até as 12 milhas náuticas. A partir das 12 milhas náuticas até 200 milhas, compete somente a Marinha do Brasil. Lógico, se a Marinha pedir apoio da Polícia Federal para poder prolongar essa área, a Polícia Federal vai também atuar. Como nós falamos, elas atuam muitas das vezes em conjunto, é uma ação coordenada entre as polícias, não só federal como as polícias estaduais, juntamente com a Marinha do Brasil. Os níveis de proteção.
significa os níveis, a qualificação do grau de risco de que um incidente de proteção será tentado ou irá ocorrer. Como ele irá ocorrer ou se vai ocorrer, nós não sabemos. Então, esses níveis, eles vão identificar qual é a possibilidade, probabilidade. São 3 os níveis a serem estabelecidos. Nível 1, normal, nível de proteção normal, seria aquele que tem um tráfego normal de embarcações próxima do meu navio, um tráfego normal próximo da minha plataforma. Vocês vão observar muitos barcos pesqueiros passando perto da plataforma de vocês, mas o tráfego é normal. Todo dia acontece aquilo ali. Mas a partir do momento que eu tenho uma embarcação dessa, que ela começa a se aproximar muito da minha unidade, ou se aproximar muito do meu navio, eu já entro num nível de alerta 2. Esse nível de alerta 2 já é um nível que nós podemos dizer que é um nível mais elevado do que o nível 1. A partir desse momento, nós vamos começar a fazer contato via rádio com essa embarcação através do canal de emergência. E aí sim, essa embarcação não tendo resposta, não obtendo resposta dessa embarcação, o oficial de segurança a bordo, ele pode determinar um nível 3, que é um nível excepcional, quando essa aproximação se torna realmente uma aproximação para a abordagem e não há contato via rádio da intenção dessa aproximação. Então aí sim, cabe ao oficial de segurança a bordo, o oficial de segurança responsável pelo sistema ISPS, fazer o acionamento juntamente com o oficial de segurança da companhia. Temos aí o Plano Nacional de Segurança Portuária, plano elaborado pelo Comportos para aperfeiçoar o sistema de segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis, visando reprimir e prevenir o crime. O que é um incidente de proteção? O incidente de proteção significa qualquer ato suspeito ou situação que ameaça a segurança de um navio, inclusive uma unidade móvel de perfuração offshore, de uma embarcação de alta velocidade, de uma instalação portuária ou de qualquer interface navio-porto, ou qualquer atividade de navio para navio, conforme definido pela Convenção SOLAS, salvaguarda da vida e da segurança humana no mar. Então, como eu havia falado, a ameaça se torna a partir do momento em que eu estou vendo uma embarcação se aproximar da minha unidade offshore, como não é o normal, o que não acontece normalmente no dia a dia. Nós, como já falamos, vamos ver embarcações passando pelas nossas plataformas, mas elas passam a uma certa distância. Como elas passam a uma certa distância, tranquilo, a gente está com um nível de proteção 1, tranquilo, relaxado, normal, está normal. A partir do momento que a gente observa que essa embarcação aproou para a nossa unidade e veio avante em direção à nossa unidade, nós já começamos a entrar em outros níveis de alerta. Quando a gente observa que ela aproou e está vindo em direção e aproximar uma determinada distância, estamos no nível 2, um nível de alerta onde nós, estando no passadiço, estando no convés, estando aonde for que nós visualizamos, nós, através do rádio, vamos informar imediatamente a sala de rádio. Atento, atento, sala de rádio, apresentando a aproximação de embarcação estranha à nossa unidade. Tenta fazer contato via rádio com essa embarcação. Veja qual é a intenção de aproximação da mesma. A sala de rádio, por sua vez, vai informar o comandante. E o comandante vai começar a tomar as suas medidas de segurança, juntamente com o oficial de segurança a bordo. O oficial de segurança que é o responsável por detectar realmente se é uma ameaça ou se não é uma ameaça. E aí sim, vai ser feito o contato via rádio através de um canal de emergência com essa embarcação.
nós vamos falar no nosso módulo de TSP, que é o Técnica de Sobrevivência Pessoal, qual é o canal de emergência. Não cabe nessa matéria agora. Então, o canal de emergência vai ser acionado com a embarcação tentando fazer contato. Se não houver resposta, será realmente uma invasão, será realmente uma ameaça, um incidente de proteção? E aí sim, cabe ao oficial decidir se é ou se não é. Então, incidente de proteção significa qualquer ato suspeito ou situação que ameaça a segurança de um navio, inclusive de uma unidade móvel, e como nós falamos, está definido de acordo com a Convenção SOLAS. Nós temos a norma 1, a norma da Autoridade Marítima Brasileira de número 1. No capítulo 16 da norma 1, onde fala sobre o Código ISPS, diz que o Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias, como definido na regra 1.1.12 do capítulo 11-2 da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 1974, e suas emendas em vigor. A norma 8, no seu anexo 1C, trata sobre o sistema de identificação e acompanhamento dos navios de longa distância. Propósito: estabelecer procedimentos administrativos para o tráfego e permanência de embarcações de bandeiras brasileiras e estrangeiras em águas jurisdicionais brasileiras, visando a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição no meio aquaviário. Então, nós temos aí as embarcações que fazem navegação de longa distância. Essas navegações de longa distância seriam de porto a porto, ok? Então, eu tenho de um porto do Rio de Janeiro indo para o porto no Nordeste. Então, uma navegação de longa distância. Decreto número 6.869, de 4 de junho de 2009. Dispõe sobre a coordenação e articulação dos órgãos federais, como sobre os níveis de proteção dos navios e instalações portuárias, da adoção de medidas de proteção aos navios e instalações portuárias, institui a rede de alarme e controle de níveis de proteção de navios e instalações portuárias. Então, como vocês estão vendo, são várias regras, vários decretos, são vários procedimentos que são feitos para minimizar o risco de uma invasão a uma unidade, para minimizar o risco de um atentado terrorista, para minimizar o risco de um atentado pirata dentro das nossas unidades offshore. Temos também a legislação nacional e internacional de proteção marítima, resolução A922/22, que supriu o vazio legislativo no tocante a atos de pirataria praticados em águas territoriais. Tal resolução passou a classificar como assaltos à mão armada contra navios os atos ilícitos cometidos no mar territorial, nas águas de arquipélagos, nos portos e também em águas interiores. Então, quando nós estamos em mar territorial, nós temos as águas interiores, que são rios, lagos, lagoas. Nós temos águas de arquipélagos, baías. Nós temos aí não considerado como ato de pirataria. Ato de pirataria considerado quando está, como eu falei anteriormente, a partir das 200 milhas náuticas em águas internacionais. Quando está dentro do mar territorial, 12 milhas para dentro, áreas de baías, águas interiores, não é mais ato de pirataria, é considerado roubo à mão armada, assalto à mão armada. E aí sim vai ser feito um procedimento de acordo com qual é o Estado. Por exemplo, nós temos a Marinha atuando, juntamente com a Polícia Federal e a Polícia do Estado, porque já está em mar territorial, já está em águas interiores. Então, cabe às autoridades policiais, juntamente com a Marinha do Brasil, resolver a solução. Nós temos em 1988 o SUA, Suppression of Unlawful
Acts Against the Safety of Maritime Navigation, a Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima, ou Lei SUA, é um tratado multilateral pelo qual os Estados concordam em proibir e punir comportamentos que podem ameaçar a segurança da navegação marítima. Nós temos aí um tratado pelos Estados, seria um tratado pelos países que fazem parte da IMO, da Organização Marítima Internacional. Então, em 1992, a Organização Marítima Internacional estabelece que os países signatários, como o Brasil, devem extraditar ou julgar quaisquer pessoas envolvidas em atos ilegais mencionados na SUA. Então, se eu tenho uma pessoa estrangeira que cometeu algum ato ilegal no Brasil e está de acordo com o que foi mencionado na SUA, essa pessoa ela pode ser extraditada para o seu país de origem e responder criminalmente, não só no nosso país, como também no seu país de origem. Nível 1 de proteção significa o nível para qual medidas mínimas adequadas de proteção deverão ser mantidas durante todo o tempo. Quais são os níveis de medidas que vão ser mantidos durante esse todo o tempo? Nível esse de monitoramento contínuo, comunicação contínua, comunicação com outras embarcações que estão próximas, monitoramento dessas embarcações que estão próximas, deve ser contínuo, não só para impedir, a invasão, mas também para impedir colisão, abalroamentos. Nós temos aí, além disso, monitoramento dos radares das embarcações, monitoramento dos sistemas de satélite. Nós temos monitoramento nos convéis dos navios. Então, isso é o nível 1. Manter uma alerta, porém não deixando as operações deixarem de ser feitas. A gente tem o nosso normal. Nível 2 de proteção significa o nível para o qual medidas adicionais adequadas de proteção deverão ser mantidas por um período de tempo, como resultado de um risco mais elevado de um incidente de proteção. Então eu estou tendo aquele comunicado o tempo todo através de rádio com as embarcações, monitorando através de radar as embarcações. Tem gente no convés sempre olhando para o mar, está vendo que as embarcações estão distantes. A partir do momento que eu comecei a ver uma embarcação aproando, virando para a minha unidade e vindo em direção, opa, já aumentou o nível de alerta, tem uma embarcação se aproximando. Então nós vamos fazer o quê? Entrar no nível 2. Mas somos nós que vamos decidir? Não, é o oficial de segurança, junto com o comandante ou o gerente da unidade. A partir do momento que ele determina o nível de segurança 2, outras medidas são tomadas. Quais são essas medidas? Além de manter maior a vigia, comunicação com essa embarcação que está aproximando, através de um canal de emergência. Essa comunicação, se não for respondida, o nível de alerta está aumentando. Então nós temos lá meios de entrada na nossa plataforma, vão ser recolhidos os meios de entrada na nossa plataforma. Vamos botar vigias no convés, somente para ficar vigiando, se vai encostar e vai tentar entrar alguém. Então já estamos com o nível aumentado, vou ter vigia realmente, não vai ter pessoa trabalhando e de vez em quando olhando para o mar, mas vai ter agora o vigia olhando constantemente aquela embarcação, para ver se realmente ela vai vir mesmo em direção a gente e vai querer mesmo invadir a nossa embarcação. Então já aumentou o nível do incidente. Temos agora o nível 3 de proteção. Significa o nível para o qual medidas adicionais específicas de proteção deverão ser mantidas por um período limitado de tempo, quando o incidente de proteção for provável ou iminente, embora possa não ser possível identificar o alvo específico. Então o nível 3 é um nível de alerta maior, um nível de risco maior. Ok, então a partir desse momento todo mundo que está no convés não vai ficar mais no convés. Nós vamos recolher todo mundo para onde? Para o casario da nossa embarcação, para o casario da plataforma. Todo mundo se recolhe, vem todo mundo para o casario. A partir desse momento continua-se o monitoramento total.
é informado através dos rádios, através do sistema ISPS, de acordo com o oficial de segurança, e já a autoridade marítima. Já estamos no nível já arriscado. Se a gente observa que realmente estão invadindo, a nossa área de convivência vai ser totalmente isolada, impedindo a entrada das pessoas que estão invadindo na nossa área de convivência. Se possível, vai ser também isolado a toda a tripulação, todos os funcionários a bordo, num local onde que ninguém consiga entrar. Aí sim, o código ISPS é acionado pelo oficial de bordo de segurança, pelo oficial da companhia. E aí entra aquele alerta de segurança, o alerta de segurança, onde vai ser informado, esse alerta vai ser transmitido para o sistema de satélite Inmarsat, onde ele vai mandar o sinal para navios de marinha de guerra próximo, ou vai ser mandado para o Comando de Operações Navais, do Comando de Operação Naval, novamente para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e também para a Polícia, Departamento de Polícia Federal. Em conjunto, ação coordenada, vai ser dado aí as primeiras respostas a esse incidente de proteção. Plano de proteção e planos de contingência. É o plano elaborado com vistas a garantir a aplicação de medidas a bordo do navio, criadas para proteger pessoas a bordo, cargas, unidades de transporte de cargas, previsões no navio ou o próprio navio dos riscos de incidente de proteção, conforme definido no código ISPS. Então, o plano de contingência é o plano elaborado, escrito, digitado, que vai estar lá, dentro da nossa unidade, num local específico, num local adequado. Vale lembrar o seguinte: o acionamento do código ISPS é acionado através de botoeira. Esse sistema ele fica escondido. Somente o oficial de segurança sabe aonde pode acionar esse sistema, para evitar que alguém acione o sistema acidentalmente, ou não só isso, para que quem vai invadir o navio não saiba onde está esse sistema de alarme, como se fossem os alarmes de banco. Tem alarmes de banco, a gente já cansou de ver em filmes, né? Atrás das mesas assim, que o gerente ou o caixa vai lá e, sem que ninguém perceba, e aciona o alarme. É a mesma coisa o código ISPS. Somente o oficial de segurança e o comandante sabe aonde realmente faz o acionamento, para que assim seja feito com efetividade, não faça o acionamento de forma acidental e quando for acionado que realmente está acontecendo alguma coisa naquela unidade. Então, os nossos planos de contingência são planos elaborados pelas empresas, onde todo mundo a bordo vai ter que saber o que deve ser feito em caso de um incidente de proteção. Então vai haver treinamentos dentro do plano de contingência, treinamentos esses, onde a tripulação sabe aonde ela vai se esconder em caso de uma invasão dentro da plataforma. Assim sendo, se abrigando em algum local seguro, principalmente se for uma invasão armada, para evitar conflito. Então a tripulação vai se proteger de alguma forma de acordo com um procedimento descrito no plano de contingência, nos planos de ação determinado pela empresa, com segurança de proteção do navio e com segurança de proteção da empresa. Plano de contingência são geralmente produzidos pelas empresas para estarem preparadas para qualquer emergência que possa acontecer e visam complementar um plano de proteção do navio. Incluem estratégias e ações definidas para lidar com variações específicas de pressupostos, resultando em um problema particular de emergência ou estado de coisas. Então, são os planos definidos para caso aconteça alguma coisa, todo mundo está treinado e sabe o que fazer. Sabe quais procedimentos devem ser seguidos. Isso é um plano de contingência. Responsabilidade do governo, da companhia e das pessoas envolvidas na proteção. Os governos contratantes têm, de acordo com as disposições do capítulo 11-2 do SOLAS e de parte A do Código ISPS,
várias responsabilidades. Estipular primeiro os níveis de proteção indicados. Como nós já falamos, os níveis. Nível 1, normal, nível 2, elevado, nível 3, excepcional. Então, vai aumentando o nível de acordo com a aproximação de uma ameaça na nossa unidade. Organizações de proteção reconhecidas, ou RSO. Os governos também poderão autorizar companhias conhecidas como organização de proteção reconhecidas para realizar em favor da administração certas atividades relacionadas à proteção, tais como verificação e certificação do cumprimento pelos navios dos requisitos do Código ISPS. Então vai haver companhias que fazem esse serviço que vai ser autorizada pelo governo a fazer o reconhecimento, a certificação, verificar se o sistema Código ISPS está funcionando adequadamente, se as medidas de proteção estão funcionando adequadamente, se os planos de contingência estão de acordo com o que deve ser feito, se os planos de emergência estão de acordo com o que deve ser feito. Então, essa verificação pode ser feita por companhias autorizadas pelos governos. Confecção e aprovação de planos de proteção avaliados. Ela também pode fazer o plano para uma companhia. Então, ela pode adotar o plano para uma companhia. Então, porque ela está autorizada pelo governo. No Brasil, no caso, também é autorizada pela Marinha do Brasil. Tem como ela fazer o plano adequadamente, emitir as certificações, seguir os procedimentos, os protocolos de proteção a navio contra pirataria e terrorismo. Deveres estabelecidos da política de proteção da companhia. Fornecer um ambiente seguro de trabalho. Já falamos sobre ambiente seguro de trabalho no módulo de SPR. Não só segurança trabalhista, segurança institucional, mas a segurança também com relação ao risco de invasão da nossa unidade. Estabelecer e manter medidas de proteção visando impedir ações ilegais contra pessoas ou bens. Outro dia estava eu vendo um seriado na televisão que fala sobre plataformas de petróleo. Nesse seriado houve uma invasão e onde houve essa invasão e houve um assassinato a bordo. No seriado mostrou essa invasão. Será que é ficção ou será que pode ser uma realidade? Essa pessoa, quando invadiu essa plataforma e cometeu um crime, assassinou uma pessoa a bordo, essa pessoa invadiu através de um barco de pesca. Um barco de pesca encostou na plataforma, ele subiu na plataforma através da sua perna, e aí sim, conseguiu entrar na área de camarote e conseguiu assassinar uma pessoa a bordo. Saiu de dentro de bordo sem que ninguém percebesse a sua entrada e a sua saída. Isso pode ocorrer? Sim. Então, por isso que as medidas são adotadas. Qualquer embarcação que se aproxime hoje em dia, ela deve comunicar o porquê que está se aproximando. Se não for respondido o porquê, entramos então no sistema de alerta. Então, vamos fornecer à empresa um ambiente seguro, estabelecer e manter medidas de proteção e prover o que for necessário para o atendimento ao plano de proteção. Todos os meios possíveis para o atendimento ao plano de proteção. Aplicar treinamento em todo o pessoal da empresa. Aplicar o treinamento em todo o pessoal a bordo. Esse treinamento tem que estar massificado para cada um a bordo, como se fosse um treinamento de emergência, de evacuação e abandono. Também tem que estar massificado. Por isso que vocês fazem um treinamento, por isso que vocês fazem um curso básico de segurança em plataforma. O curso básico de segurança em plataforma para que vocês fiquem adestrados. O adestramento não é só para animais, mas o adestramento é para nós também. A gente fica adestrado a responder da melhor maneira possível, o mais rápido possível, a uma situação de emergência. O adestramento é usado essa palavra muito no meio militar, porque o militar, muitas das vezes, ele não é só treinado, ele é adestrado, porque ele tem que ter uma resposta muito rápida, muito eficaz e muito efetiva numa determinada situação.
É o que vocês fazem também numa determinada emergência a bordo. Vocês têm que ter uma resposta rápida. Funcionário de proteção da companhia, o CSO, designado pela companhia para assegurar que uma avaliação da proteção do navio foi realizada e de que um plano de proteção do navio está desenvolvido e é eficaz. Ele realmente funciona, esse plano de proteção. E aí sim, além dele verificar que foi realizado, que funciona, esse plano de proteção realmente está desenvolvido, foi submetido a um teste, foi submetido a uma inspeção e foi aprovado. Aprovado não somente por responsáveis da empresa, mas como autoridades que vai fazer a liberação de certificações. E depois executado e mantido de forma eficaz. Pessoa de ligação também entre funcionários de proteção das instalações portuárias e o oficial de proteção do navio. Então ele é o elo de ligação entre o navio e a empresa, entre a empresa e autoridades marítimas, entre empresas e certificador, entre navio e certificador, é o elo. Oficial de proteção do navio, SSO, pessoa a bordo do navio subordinada ao comandante. Geralmente é um oficial de náutica. Esse oficial de náutica ou oficial de segurança é designado pela companhia como sendo responsável pela proteção do navio, incluindo a execução e a manutenção do plano de proteção do navio e para a ligação com o funcionário de proteção das instalações portuárias. Então ele mantém contato não somente com o oficial de segurança da companhia, da empresa, mas ele mantém também contato em caso de um navio que for para um porto, ele mantém contato com o oficial de segurança do porto. Às vezes eu estou com uma ameaça a bordo, só que eu estou escondido dentro da minha embarcação. A ameaça está dentro do meu navio. Essa ameaça conseguiu pegar o comando do meu navio. Só que ela no comando do meu navio está indo em direção ao porto. Essa ameaça está indo em direção ao porto. E eu, por estar escondido no navio com a minha tripulação, eu, através de comunicação via rádio, eu informo o porto. A ameaça está indo para o porto. Estamos isolados dentro da unidade, dentro do nosso navio, porém a ameaça dominou o navio, conseguiu pegar no navio. Então a gente informa o porto que a ameaça está indo para o porto. E o porto, por sua vez, vai tomar as suas medidas, porque aí já está no nível 3, nível excepcional. Já é uma ameaça realmente. Funcionário de proteção da instalação portuária, o PFSO. Pessoa designada como responsável pelo plano de desenvolvimento, a execução e a manutenção do plano de proteção da instalação portuária e para a ligação com o oficial de proteção do navio e do funcionário de proteção da companhia. Então, quando eu tenho uma embarcação que realmente foi invadida, realmente foi tomada o comando da embarcação pela invasão, assim sendo dita, pelos terroristas ou pelos piratas, e essa embarcação está indo de encontro ao porto, mas o oficial de segurança do navio conseguiu se abrigar e está escondido, e através de rádio ele consiga fazer contato com o oficial de segurança da companhia, que por sua vez faz contato com o oficial de segurança portuário, as medidas a serem tomadas vai ser assim adotadas com uma maior agilidade, de melhor forma, sendo assim acionado as autoridades competentes para fazer o combate a esse crime.